Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que acontece após a morte. Há quem pense que a morte é o fim da vida, é o fim da existência humana, morreu, acabou, não tem mais nada. As religiões elas dão várias respostas às indagações que as pessoas fazem a respeito deste tema, sobre o que acontece após a morte. Muitos aí ensinam, pregam muitas coisas, o que acontece após a morte, sem um respaldo bíblico, sem uma base bíblica. Eu vou citar alguns exemplos aqui, como por exemplo a existência do purgatório. Outros acreditam na reencarnação. Há outros que ensinam que os justos irão para o paraíso, porém os ímpios serão aniquilados. Pessoas que acreditam no sono da alma. Eu particularmente respeito as outras religiões que pensam diferente, mas esses que eu te citei estão totalmente em desacordo com a Bíblia. Nós vamos ver hoje na Palavra de Deus, esses exemplos que eu estou te falando, eles saíram da Bíblia através de uma interpretação errada da Bíblia. Veja bem, quando se fala de salvação, toda religião que te traz um ensino que é confortável, fácil de cumprir, que te dá uma esperança de segunda chance após a morte, meu amigo, minha amiga, tome cuidado, porque a Bíblia não ensina isso. O que acontece após a morte? É um estado intermediário. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? O que ocorre após a morte, quando a pessoa ela morre, e antes da ressurreição. Este período entre a morte do homem e a ressurreição é o período que nós chamamos de estado intermediário. Então, através dos ensinos bíblicos, nós aprendemos as seguintes verdades sobre este período intermediário, que é entre a morte da pessoa e a ressurreição, que culmina com a volta de Cristo. Mas nós não vamos falar sobre isso aqui, ok? O que é este período? É um período de estado assim, de consciência, gente. É um período de existência consciente, ok? Quem morre não fica dormindo. Não fica dormindo. A alma permanece consciente, aguardando a ressurreição. Okay? O Novo Testamento usa algumas vezes a palavra dormir para se referir aos que morreram, não ao sono da alma. Vou ler alguns textos para vocês. Vamos ler agora em João 11:11. Assim falou ele, depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui quando Lázaro morreu. 1 Coríntios 15, verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então aqui fala a respeito de Jesus, quando foi visto. 1 Coríntios 15 e o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas os escritores bíblicos referem-se a dormir porque os mortos não têm mais vínculo com os fatos deste mundo. O que eles queriam dizer com isso, gente? Nós chamamos disso de eufemismo. O que é eufemismo? É uma figura de linguagem que suaviza a expressão. Por exemplo, eu particularmente, quando eu vou falar que alguém morreu, eu não gosto de falar que tal pessoa morreu. Eu acho muito assim pesado, sabe? Então o que eu particularmente eu falo? Tal pessoa faleceu. Por isso que na palavra de Deus, ao invés de usar a morte, eles usavam o termo dormir. Okay? Isso não quer dizer sono da alma, não é isso. Okay? Nós lemos aí vários textos, te dei vários exemplos para você entender o significado dessa palavra. Uma palavra que cabe muito bem nesse contexto é quando Jesus fica sabendo que Lázaro morreu. Jesus ele fica triste, ele chora e ele vai lá e fala, não, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. E Jesus ressuscita ele. Em 4 dias que Lázaro já havia morrido, ele já cheirava mal. Então veja que quando se fala em dormir naquela época, significava
morrer, ok, gente? No entanto, gente, não quer dizer que eles estão inconscientes, ok? Vou ler aqui um outro texto que prova que a alma ela não entra no estado de sono, mas sim no estado de consciência. Lucas 16, 23 diz assim: Enoades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui Jesus está contando a parábola do rico e do Lázaro. Como que uma pessoa que está com a sua alma dormindo vai enxergar, ouvir outra pessoa? Então, gente, se veja que não existe sono da alma conforme alguns creem. A Bíblia diz que após a morte a alma da pessoa fica consciente, tendo consciência do que ele fez nessa terra, ok? Se a Bíblia afirmasse que existe sono da alma, nessa parábola não aconteceria o que aconteceu com o rico e com Lázaro, eles não teriam essa consciência. No outro texto, Filipenses 1:23 diz assim: Apocalipse 6, do 9 ao 11, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então aqui veja que no céu, no mundo espiritual após a morte, a alma não fica inconsciente, dormindo, não. Como que uma pessoa inconsciente vai clamar com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Como que uma alma inconsciente, dormindo, vai falar? Gente, é só você ler a Bíblia, ok? Mais um texto. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Como que, gente, uma pessoa depois da morte a alma fica inconsciente? Uma pessoa inconsciente não bate palma, gente. Então, para vocês verem que a Bíblia diz que após a morte a vida continua. E só para finalizar essa parte, então nós entendemos que após a morte a alma fica consciente. Pois é. Gente, vamos para o segundo ponto. O que acontece após a morte? É um período em que não haverá chance de arrependimento, de purificação, nem de perdão dos pecados. Após a morte não há segunda chance. Okay? A decisão que o homem toma nessa vida é o que vai valer na eternidade. Portanto, enquanto estamos vivos, é possível optar por seguir a Jesus e aceitar os benefícios da sua salvação, do seu sacrifício redentor. Depois da morte, gente, virá o juízo. Okay? É nisso que difere o estado intermediário da doutrina do purgatório. Quem crê no purgatório acredita que seria possível uma segunda chance, mas não há segunda chance, gente. A Bíblia não nos dá essa hipótese de segunda chance. Okay? Segunda carta de Pedro 2, verso 4, diz assim: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora o verso 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então veja, gente, após a morte não há segunda chance. A escolha que a pessoa faz, a opção que a pessoa faz em seguir a Jesus é nessa vida. Porque seria muito fácil eu aprontar a vida inteira, desprezar a Jesus e após a morte ter uma segunda chance. Não tem lógica, gente. A Bíblia não afirma isso, ok? É lógico que você pode escolher em ficar com a opção de purgatório, de sono da alma, é muito mais confortável. Você vive uma vida, tranquila, sem compromisso com Deus, e quando morrer você tem essa segunda chance. Mas a Bíblia não afirma isso, gente. É uma verdade que eu estou te dizendo. Este é meu papel aqui como servo de Deus, ensinar para você a verdade, para que você tenha o seu entendimento esclarecido e você conheça a verdadeira
palavra de Deus. O terceiro ponto que eu queria tratar aqui, gente, o que acontece após a morte. É um período em que o salvo, o Filho de Deus, ele já desfruta da eternidade, da presença de Cristo. E os ímpios, eles já experimentam o sofrimento eterno. Lógico que há quem vai pensar assim: mas Deus é ruim, Deus quer isso para o ser humano. Não, gente, Deus não quer isso para o ser humano. O ser humano que se coloca nessa posição. Só para você entender como que funciona o reino de Deus, é semelhante a uma pessoa que é pega em flagrante cometendo algum ato contra a lei. Essa pessoa ela vai para o tribunal e o juiz vai ali julgar aquela pessoa. E tem pessoas que eu já vi que ficam bravas com o juiz, esperneiam. Essas pessoas, algumas desprezam a palavra de Deus e essas pessoas se colocam nessa situação. Então quem leva a pessoa ao inferno, ao sofrimento eterno, o sofrimento eterno é a própria pessoa, quando em vida desprezou a palavra de Deus, desprezou a vontade de Deus e não ouviu os seus profetas. Mas aquele que nessa vida ele optou por seguir a Jesus, os seus ensinamentos, essa pessoa vai desfrutar da presença de Cristo eternamente. E por que eu estou falando isso? Porque isso se vê na narrativa de Lucas 16, verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é conhecido como o paraíso, ou o céu, ou a presença de Deus, ok? E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, ou seja, lá no inferno. O rico viu Lázaro lá no céu. Eu acho que é uma parábola. Amando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Reparou, né, gente? Não tem como morrer e voltar para a vida, ter uma segunda chance, não tem como. Veja, gente, nós temos que crer na palavra de Deus enquanto estamos vivos. Nós não podemos crer em certas profecias. Vamos finalizar com um assunto que está relacionado ao que acontece após a morte, mas estritamente a ressurreição dos mortos. Talvez você nunca ouviu isso, é porque não te falaram, mas quando Jesus voltar, os salvos que já morreram, que estão enterrados, eles ressuscitarão e viverão eternamente com Cristo. 1 Tessalonicenses 4:13, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É lógico que nós temos que entender uma coisa: como que a pessoa ela vai se encontrar com Deus? Uma delas, ao partir dessa terra, quando ela vier a falecer, e se ela for um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa salva ou um salvo, ele vai, assim que ele vier a falecer, ele vai já desfrutar da eternidade com Deus. Porém, pode acontecer o seguinte: de Jesus voltar para vir buscar a sua igreja, que nós chamamos da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, acontecerá essa ressurreição. Na ressurreição, os justos terão um corpo glorificado. Isso está registrado lá em 1 Coríntios 15, 50 ao 54. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então veja que este corpo que é corruptível, suscetível a pecado, a tentação, a enfermidade, doenças, tristeza e tantas outras coisas que nós não gostamos,
Então, ou seja, a pessoa que é salva, ela tem esse corpo corruptível, esse corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, o que vai acontecer? Este corpo corruptível ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Então, isso vai acontecer na ressurreição, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E os ímpios ressuscitarão e serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim, está falando a respeito do juízo final. Juízo final é para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós vemos que os ímpios eles serão ressuscitados para juízo eterno, segundo as suas obras. Que obras são essas? O que a pessoa fez nessa vida. E aqui trata principalmente a respeito do ímpio, aquela pessoa que em vida desprezou a palavra de Deus, não ouviu os profetas, os verdadeiros profetas de Deus, não deu ouvidos à palavra de Deus. Então essas pessoas, quando vierem falecer, elas não vão direto para o céu, elas vão direto para o inferno, porque em vida elas desprezaram a palavra de Deus e o próprio Deus. Os salvos, eles desfrutarão da presença de Deus eternamente. E após o juízo final, a morte, o inferno e todos aqueles que não foram encontrados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E essa é a segunda morte, gente. Às vezes ficamos preocupados com a morte física, mas há uma morte pior do que a morte física. É a morte espiritual, é a segunda morte. A Bíblia chama isso de segunda morte, que é a separação total de Deus, ok? E enquanto isso, os salvos, os filhos de Deus, eles estarão para sempre com o Senhor Jesus. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você se sentiu tocado, impactado por este vídeo, já se inscreve. Se você conhece alguém que você ama muito, já compartilha com essa pessoa, porque eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo eu irei falar sobre a volta de Jesus, que é a segunda parte deste vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.